pessoal, voltamos mais um segundo podcast nosso. Hoje nós estamos com o Dr. Jorge, mas eu chamo de Jorginho, né? Ah, pode chamar, Que não é tem problema. parente, eu não sei se cunhado é parente. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de ultrassom, né? O Jorginho ele vai se apresentar. E vamos falar de ultrassom, das cirurgias, um pouco mais assim, o foco hoje é mais falar das ultrassons. O Jorginho já está um... Desde quando você está lá na clínica? Desde o início, né? Quanto tempo? Ah, sei não. Acho que tem que. A Ah, nova, desde a da antiga lá, que era do lado, tem uns 10. 2014. 10 anos aí. Então atende em 2014, por aí. Silvânia, atende em Arizona também os pacientes de lá. Jorginho, conta um pouquinho pra gente aí do tempo. Assim, vamos tentar ser breve, que tem assunto pra caramba. O último aqui nós estendemos demais. Fala um pouquinho assim da sua formação, né? Onde você formou e o que te trouxe a fazer a parte de ultrassonografia, já que você escolheu como Eu, especialidade eu tive minha cirurgia, né? formação em 2008, eu terminei medicina. Eu gosto de conversar muito, então eu vou começar bem. Em 2008 eu terminei medicina. Em 2009 eu servi o exército, pouca gente sabe que eu sou tenente do exército, da reserva, mas sou. Não conta aí que você passou mal, não. Não, eu passei mal mesmo. Tive hipotermia na época. Nossa, isso foi um. Mas enfim, em 2009 eu fiz eu servi o exército em Brasília. Formei em Brasília também em 2008. Em, em 2010 eu fiz prova de residência na fundação para cirurgia geral, o Hospital Regional de Ceilândia. E no meio dessa residência, do R1, que é o primeiro ano de cirurgia, eu tive que sair do exército para se dedicar só à cirurgia. E fiquei 2 anos em Brasília até março de 2012. Aí, em março de 2012, voltei para Silvânia, como cirurgião, trabalhando em Silvânia. Casei, sou pai de 3 filhos. Minha esposa Poliana, João Pedro, mais velho, Valentina e o Jorge Neto. E o primeiro contato que eu tive com ultrassonografia, eu lembro foi no internato. No internato a gente rodava na área de GO, nas grandes áreas, né? Clínica e tal. Eu vi um senhor que tinha lá na época, lá no próprio Hospital Regional de Ceilândia. Mas era um ultrassom bem antigo, assim. Hoje eu falo que é antigo, mas na época era moderno, né? Isso tem mais de 10 anos atrás, né? E, e depois disso nunca mais tive contato. Quando eu voltei pra Silvânia, eu lembro que o meu pai já tava fazendo ultrassom. E eu vendo aquilo lá tal, meu pai, não, por que você não faz? Eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito, que é tomografia, né? Ressonância magnética, enfim. Até que eu resolvi fazer o curso aqui em Goiânia, fiz o curso e depois desse curso eu me encontrei. Acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz aí, que eu já passei, que eu sou apaixonado por ultrassom. Até hoje. Quando você fala, quando você fala assim do seu pai, já que você aproveitou que seu pai já fazia ultrassom, vou aproveitar, deixa pra você explicar um pouquinho disso, da responsabilidade, né? Que é de ser filho do Dr. Jorge. Mas, Porque o cara vem recém-formado pra Silvânia, e aí seu pai, um médico lá, sei lá quantos partos seu pai já fez. não sei Acho nem. que era mais, a última vez era 1.000 e lá, deve ter, Não, não, uns mil dois não. mil. Muito mais, né? Então assim, de parto, mas e operar todo O que mundo, eu fazer cirurgia, conheço, resolvia. que eu conheço de 45, 46 anos de idade, muita gente Silvânia já fez, né? Então, E assim, aí vem a responsabilidade de ser filho do Dr. Jorge e de carregar o mesmo nome, né? Então é. aí fica o Jorginho. Qual o Jorginho? Ah, o Jorginho. Então assim, acaba que existe uma pressão, né? Uma pressão tanto da sociedade quanto e até interna mesmo. E aí você com às vezes pensamento diferente, tudo. Conta um pouquinho, porque aí quando você foi PSF, né? Fui PSF, cirurgião, hein? Cirurgião foi atender no PSF. Eu E aí? atendia, eu em 2000 e março, abril eu casei, mas já tava em Silvânia. Mas março eu terminei a residência, né? E fui pra Silvânia e ficava no Posto Saúde. Posto Saúde. E eu acho que eu fiquei muito tempo, que o mais que eu fiquei foi no bairro Maria de Lourdes. Eu trabalhava no Posto Saúde e eu ajudava meu pai a fazer as cirurgias no hospital. E a gente fazia tudo.
E assim, nunca foi fácil, né? Eu acho que eu até já comento com alguns amigos aí que a, Operar a com o pai. principal dificuldade que eu tive é ser filho do meu pai, porque assim, a responsabilidade é muito grande. Cara, eu não sou igual ao meu pai. Meu pai é um cara totalmente ímpar, né? Quem conhece sabe, né? E assim, quando ia operar, cara, isso era muito engraçado. É, até às vezes, tem muito tempo que a gente não opera junto, mas, nossa, era toda hora puxando meu pé e pegando meu pé. E o pai, mas é assim, não, mas eu faço assim tem tanto tempo. Mas foi muito bom. E hoje, cara, assim, a gente troca muito figurinha. Ele tá lá em Vianópolis, faz ultrassom lá na clínica. Às vezes ele manda paciente pra mim e fala, pá, tem um paciente sim, tem que acompanhar e tal. E foi muito bom. Mas a responsabilidade é muito grande, né? Porque meu pai é o cara, né? É, a pressão é diferente. E aí, eu lembro que você tava no PSF, uma época, e aí eu tava montando a clínica. Eu acho que você não tinha ultrassom ainda. E aí a gente tava precisando de ultrassom na clínica. Isso há um tempo atrás. Aí eu lembro até hoje, cara, eu tava aqui em Goiânia. Eu liguei pro Jorginho e falei assim, Jorginho, é o seguinte, você vai comprar ultrassom? E ele tava aqui, eu vou comprar, mas é aquele, é natural, né? Porque às vezes o cara não tem um perfil tanto empreendedor ou doido, né? Igual eu tenho. E eu falei, cara, se você não comprar, eu vou comprar ultrassom e você vai trabalhar pra mim. Eu vou contar a história pra você. Aí ele Foi falou assim. assim, não, eu vou comprar. Pode estar firme. Aí essa hora acho que foi o. E eu tenho um aparelho até hoje. Essa hora foi o pontapé. Assim, que ele resolveu mesmo de fato que iria fazer ultrassom e tudo. E aí depois tem aquela fase, né? Que numa época você fazia ultrassom e trabalhava no postinho. É isso, eu atendi o máximo que eu podia. Aí saía ali 10, 11 horas, ia fazer os ultrassons e almoçava e 1 hora e meia tava voltando Postinho. pro postinho. E aí, pulo do gato. E aí o pulo do gato foi o seguinte, o dia que eu falei pra ele, falei, Jorginho, sai do PSF, cara. Não, eu vou Aí, contar mais. A história foi assim. Eu acho que eu não sei se você lembra, muita gente que pode lembrar. Eu lembro direitinho que você falou assim, Jorginho, eu vou montar uma clínica. Vamos montar comigo? Você lembra que eu falei pra foi. você? Eu não tenho dinheiro. Você lembra? E você falou assim, eu também não tenho, não. Mas eu tenho coragem. Aí eu falei, não, eu não dou conta, não. Ele falou, não, então eu vou montar, vamos pro primeiro lugar, aí você vai me ajudando a arrumar Os os profissionais, profissionais, né? sim, sim. Aí tem até hoje, eu acho que o Jordan tá lá, o Felipe. Sim, não, nossa. Eu falei, ó, vamos fazer. E eu lembro do aparelho que como eu queria fazer ultrassom em outras, acho que era Horizonte, não lembro. Não, eu fazia Era em Passa Vianó... Quatro. Em Não, Passa Quatro, não. era Vianópolis. Não, no início meu pai tava fazendo ultrassom em Bulhões, era Bulhões. Isso. Em Vianópolis e não tinha em Silvânia. Aí eu acabei comprando um ultrassom portátil. Até hoje eu tenho ele lá, porque eu fazia outras. Eu tenho agora fica lá em Arizona, né? Mas. E foi um perrengue, mas foi duro. Mas eu tenho isso comigo, assim, de sair da rotina um pouco. Eu meio que. Aí eu falei pra ele, falei, cara, quantas ultrassom você faz por dia? Aí ele falou assim, 2. Eu falei, uai, quanto que é o ultrassom? Vou fazer uma conta boba aqui, tipo assim, 100, 200. Aí eu falei, uai, mas vezes 20 dias dá tanto. Mas esse valor é o que você ganha o dia todo no PSF. Então se você ficar o dia inteiro, se você fizer um ultrassom a mais, você vai ganhar o que você já ganha no PSF. O que você tá esperando? Você tem que sair pra ontem. E ele saiu, né, Jorginho? E aí fez consulta. A clínica também foi deslanchando, foi crescendo muito. É, se você tivesse sido meu sócio, né? Não, inclusive, na época, você falou assim: vamos. Eu tinha um lote lá na avenida, né? Você falou assim: vamos montar uma clínica e tal. Eu falei: vamos, não vamos. Ai, ai. Só sei que. Não, mas não Mas arrependo Deus muito, sabe não. todas as coisas, de tudo, e assim, porque não era pra ser, ué. E assim, você tá muito bem também, cara, com a questão do ultrassom e tudo, da cirurgia. Vamos focar um pouquinho aqui, agora falar um pouquinho dos ultrassom, que então nós vamos perder O fio da meada. o time aqui, né? Acho que no podcast nós vamos gravar um dia só pra falar das histórias aqui. Jorginho, e aí, vou chamar você de Dr. Jorge, não. Não, pode chamar Jorginho, não importa. Não. Eu falo Jorginho. pra todo mundo me chamar Jorginho, porque. Então, assim, e aí, assim, o que que mudou? O que que você acha que mudou desses 10 anos, né, de ultrassom aí? Vamos falar de equipamentos, tecnologia e da medicina voltada para a parte de ultrassonografia. O que que você acha que evoluiu nessa questão aí? Tá sendo a ultrassom, o mesmo ultrassom que eu fazia há 10 anos, ele hoje atende bem. E a gente percebe que hoje os parâmetros mudou ou não mudou? Fala um pouquinho disso, o que que você Ah, pensa? cara, muita coisa mudou, né? Hoje, com a inteligência artificial,
tem alguns aparelhos de ultrassom já que faz o uso da inteligência artificial. Tem também a melhoria nas imagens do 3D, 4D, que é fundamental em algumas situações, né? A própria fertilização, que a doutora Gabriela vai falar depois, que melhorou muito com o ultrassom, né? O próprio profissional, com o passar dos anos, vai mudando, né? Os conceitos, né? Por exemplo, restrição de crescimento, tinha restrição de crescimento tipo Delphi, aí depois modificado, Barcelona. Então, cada ano vai mudando. E o que eu acho que mudou muito em relação é a parte intervencionista do ultrassom, né? E a parte intervencionista de hoje em dia a gente faz muito, por exemplo, acesso central ou anestesia guiada por ultrassom. Ultrassom portátil à beira do leito. Hoje em dia tem alguns hospitais em Goiânia que não faz nenhuma punção mais hoje sem ultrassom guiado. Tem que ser guiado, né? Diminui o risco. E eu acho que o que mais evoluiu hoje é na parte obstetrícia. A obstetrícia, eu acho que é o principal exame para obstetrícia é a ultrassonografia, né? Sim. O que você me fala de ultrassom, de tipo de articulações? Ah, antigamente, há alguns anos, inclusive quando eu fiz o curso em São Paulo de ultrassom musculoesquelético, existia um certo preconceito. Inclusive de alguns profissionais até da área. Inclusive estava fazendo o curso na época, fui até testemunho lá na hora, ele falou, ó, a gente que é ortopedista tal, a gente é ressonância magnética. Realmente, ressonância magnética ela tem uma qualidade muito superior ao ultrassom. Mas assim, diminuiu essa superioridade, mas ainda é superior. E a ultrassonografia musculoesquelética ela melhorou muito porque Mas quando você fala da ressonância magnética, você fala num todo? Porque assim, até uma das perguntas, comparando ultrassonografia com a tomografia e com a ressonância magnética. é, Correlaciona isso pra gente hoje, a importância da ultrassonografia nos exames. isso. A ultrassonografia ela é um exame dinâmico. Ela não é um exame estático. Você entra numa máquina, faz o exame e sai. É um exame dinâmico. Tem um médico ali do seu lado, vai interagir com o paciente, perguntar o que ele está sentindo. E é um exame dinâmico. A imagem da ressonância magnética em determinadas situações que você falou, principalmente musculoesquelético, ela é superior, principalmente em pequenas partes, né? Ligamentos, enfim. Só com a tecnologia da ultrassonografia, só para você ter ideia, a ultrassonografia foi inventada na década de 40. Ela é um pouco mais velha que o meu pai. E com o passar dos anos foi se aprimorando. A ultrassonografia, muitos ortopedistas, por exemplo, ainda tem um pouquinho de resistência. Ah, não dá pra ver lesão de ligamento cruzado. Cara, eu já vi o cara lá fazer uma lesão de ligamento cruzado. E mostra. Eu falei, cara, não tem lógica. Até um ortopedista estava na época lá do curso em São Paulo, já tem o quê? Uns 5 anos? Uns 4 anos. Ele falou, cara, eu não acreditava nisso. E assim, é um exame dinâmico. Tomografia, a mesma coisa. A ressonância ela é mais relacionada. Pode servir para várias outras coisas, mas em relação a partes moles, coluna, tornozelo, músculo esquelético, a ressonância é melhor. Então, o que você está fazendo hoje em dia é fazer um apanhado das três partes. Por exemplo, um paciente que está suspeitando de apendicite, um exame de melhor qualidade é a tomografia. Mas e a ultrassonografia? À beira do leito, com o médico, já tem a clínica, já tem toda a suspeita. Exposição do paciente. E outra, já sabe o que é apendicite, não precisa fazer a tomografia. Entende? Já dá o diagnóstico e é mais barato. E é mais acessível ao paciente. Entendeu? Tá. Quando a gente fala de ultrassom, porque acaba que fica sendo, quando você fala que, você falou assim, entre aspas, a pessoa pensa que é um exame superficial. Quando você entra numa tomografia, o cara pensa, nossa, ou faz o contraste, tudo que, ou na ressonância da mesma forma. Tem algum fato marcante no ultrassom que é assim importante, que salva a vida? Que é para a pessoa ter noção da importância do ultrassom para os pacientes. Tem. Alguns casos, tipo assim. A principal. Eu costumo falar assim, Edésio. Quem salva é Deus. Mas essa parte, às vezes, utiliza o médico para
determinadas situações, por exemplo, de um sofrimento fetal. Já tive situações em que a paciente vai lá, vamos fazer um ultrassom e tal. Na época eu nem fazia morfológico. Você vê que o feto tava com um ataque cardíaco, que é um aceleramento do coração. Você vê que o feto tá com baixo desenvolvimento, não mexe pouco, tônus muscular, enfim. Aí, a partir disso aí, desenvolveu-se no ultrassom, que também faz parte do ultrassom, o Doppler. O Doppler é uma lei da física que ela mede a velocidade e o fluxo. Inclusive, os radares móveis, os radares fixos que a gente passa, eles vão lá dar uma multa se passar em determinada velocidade. Se você chegar um pouco para o lado, você percebe que às vezes ele não detecta a velocidade certa. Às vezes é menos. E se você afastar mais ainda, aí não pega nada. Isso é o Doppler. Então é o fluxo, né? A velocidade. O Doppler pode sim ser fundamental numa ultrassonografia obstétrica, por exemplo, para detectar se o feto já está em sofrimento fetal. Existe um termo que a gente usa que o feto está centralizando ou centralizado. Centralizando é que ele já está começando a fazer uma compensação devido ao sofrimento que ele está, vascular. O que é esse termo centralizar de forma genérica? Assim? Ele começa a redirecionar o fluxo dele. Se o feto está em sofrimento fetal por algum motivo, por uma insuficiência vascular, ele começa a priorizar determinados órgãos vitais. Então a gente vai lá na artéria cerebral média e mede o fluxo. Aí você vai ver que em vez de ela estar com uma alta resistência, que é o normal, ele vai estar com uma baixa resistência, ou seja, o vaso vai dilatar para compensar a falta de oxigênio. Entendeu? Entendi. Aí nessa hora tem que intervir, né? Quando Muitas eu vezes. falo do ultrassom, o que a gente percebe? Por exemplo, quando você fala do atomo, da ressonância, é uma máquina, o profissional vai lá, mas o exame que vai fazer, tudo depende do profissional, depende. Mas o ultrassom é um exame que eu falo que ele é o ultrassom pode ser bom, mas se o médico não for bom, não vai sair um exame de qualidade. Agora um atomo, se o cara não for bom, ele vai ter que posicionar o paciente de novo para fazer. Exato. Então assim, eu falo que é 50-50 ali. A individual tem a questão da capacidade às vezes eu tô falando a minha opinião, né? Às vezes a capacidade do profissional influencia muito, por exemplo, até a posição de você colocar ali Com certeza. o transdutor, né? E de que forma que o paciente vira para um lado, vira para o outro, você vai investigar Com melhor. certeza. Então, assim, a gente percebe na questão do tempo, na questão, às vezes o médico faz um ultrassom rápido e essa qualidade do exame pode cair. Então, assim, eu estou falando isso para as pessoas saberem a importância, quando eu falo do que a gente pensa do ultrassom, às vezes os pacientes que são mais leigos, que não é da área de saúde, o cara pensa que se for o Joãozinho, a Maria ou a Joana, se ele colocar o transdutor lá, o resultado que vai sair. Então, assim, às vezes Com certeza. Então, assim, você deve ver muito isso. Vejo. Doutor, fui lá no outro, doutor, fiz um ultrassom e a medida é X. Ou o paciente diz que lá que ele tá com tal medida, eu tô perdendo líquido, mas eu fiz aqui e não tá perdendo líquido. Então acaba que fica sendo de uma forma meio que, digamos, interpretativa, né? Não, é um exame, a gente costuma falar que é examinador dependente. É o Sim. profissional que está ali segurando o transdutor, que ele vai ver uma imagem, preto e branco. Muitas vezes a maioria é preto e branco. Escala de cinza. E ele vai interpretar aquela imagem e vai colocar no laudo. E E eu, assim, pegando o gancho já tentando. O que pode acontecer de alguns fatores que podem prejudicar o exame de ultrassom. Primeiro, isso depende de cada exame, né? Mas um exemplo aqui, jejum. Eu quero fazer um exame de ultrassonografia abdominal porque eu estou pensando em ver vesícula, cálculo em vesícula ou algum outro problema de vesícula. Cara, se o cara não tiver em jejum, a vesícula vai estar vazia. Se ela vai estar vazia, eu não vou conseguir ver ela. Então, acaba, por exemplo, outra situação. Paciente obeso. Paciente obeso, cara, tem dificuldade de ser fazer o exame. O exame diminui tanto a sensibilidade como a especificidade de algumas determinadas doenças, né? Posição, por exemplo, um feto. Dependendo da posição do feto, você não vê. Não vê. sexo, é o sexo do bebê. Sexo. Cara, foi até bom você tocar nesse assunto, porque esse negócio de sexo de bebê, eu tenho um amigo
que ele, quando eu fiz o curso de ultrassom, só pegar um parênteses aqui, ele fala, cara, esse negócio de sexo do bebê. Porque lá tá escrito no laudo sexo provável, né? Ué, mas você tá vendo sexo, então não é provável, é aquele, né? Ele falou, cara, isso aí é uma coisa que sempre colocaram em laudo, sexo provável. Porque quando o cara errar, ele fala, não, é provável. Mas enfim, de 10 anos que eu faço ultrassom, eu fiquei meio bitolado em não errar sexo. Não errar sexo. E hoje eu vou falar pra vocês, de todos os ultrassons que eu fiz até hoje, abaixo de 12 semanas, eu errei uma vez. Mas eu não falo mais abaixo de 12. Acima de 12 semanas, nunca errei nenhum sexo. Meu pai fica bravo. Você vai errar, você vai errar. Eu vou errar um dia, mas nunca errei. E assim, eu até falo com um amigo meu aqui em Goiânia, que faz medicina fetal, ele fala assim, um dia você vai errar. Eu falei, por quê? Ele falou que você vai ver uma malformação genital e você vai errar. Eu falei, beleza, mas até hoje eu não vi. Um dia eu vou errar. Assim, falando assim de mercado, eu até acho o ultrassom um exame desvalorizado. Desvalorizado. Porque você vai pensar lá no valor de uma tomo, tô falando, olha, tem um equipamento que custa X, mas cara, Com precisa de um certeza. laudo médico, beleza, assim, não tô comparando, mas meio que ó, tem lugar aí fazendo ultrassom R$ 50, cara. Tem. Então, assim, O SUS paga 20, né? R$ 20 reais. Alguns planos de Então, saúde assim, pagam 20, 22. como que um profissional que vai fazer um ultrassonografia, o tempo de estudo de coisa, o cara vai fazer um ultrassom a R$ 20? Essa aí que é a minha briga. Sabe o que o cara Só que faz? você não vai abrir, não adianta você querer brigar com o Mas, sistema. eu sei, mas sabe o que o cara faz? Faz 50 no exame numa manhã. Com que qualidade que ele vai entregar? É o que nós falamos. Aí a pecinha que tá lá atrás, não é o exame que o cara vai colocar numa máquina e ele vai Não conseguir tem fazer isso em responsabilidade. escala. Não tem Entendeu? compromisso, Então, não tem assim, responsabilidade. então Então, assim, você assim, vai fazer uma ultrassom e fala, ó, marca tantos pacientes. Não, doutor, eu não vou conseguir fazer de qualidade. Então você vai marcar tanto paciente pra mim. e acaba que você não consegue, né, cara? Assim, dá um tempo que você. É aquela questão ali, que você tem que estar com o paciente ali. Então, Por assim, não é exemplo, aquele negócio, faz, tira, eu né? falei sobre a gente visualizar sexo, né? Do, do feto, né? Eu tenho algum tempo aí que eu tô fazendo ultrassom morfológica, aí eu comprei um aparelho novo. E com o passar do tempo, eu comecei a falar, cara, eu preciso. Porque, assim, Adésia, ultrassom morfológico é importante a gente falar aqui. De do... Explica pra gente, antes de você começar, Sim. do morfológico. O que que é um ultrassom comum, que é um ultrassom obstétrico, pro ultrassom morfológico. Na verdade, não existe ultrassom comum de obstetrícia. Todo ultrassom é morfológico. Porque você fez um ultrassom de tantas semanas, você não viu tal coisa. Então, mas não Cara, tem algumas medidas que. então, na medida, mas é um ultrassom que você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático. Você vai fazer um ultrassom lá de 16 semanas ou de 28 semanas. 28 semanas não é ultrassom morfológico, beleza. Aí você vai ver, você não vai passar ali para ver o rosto do bebê, você não vai olhar um pouquinho a perna, ver se tem uma perna, se não tá faltando um braço. Tem que olhar, tem que olhar. Não é ir lá, medir a cabeça, ver a frequência cardíaca, ver a circunferência abdominal, ver a placenta, ver a posição do feto, dar o laudo. Isso aí é o comum que você está dizendo. O comum. E aí o Esse é que o... que muda pro morfológico? Então, o Porque morfológico, ele é um exame... nos Estados Unidos, ele é de 20 a 24 semanas, que é feito nesse período. E na Europa, se eu não me engano, é de 18 a 26, ou de 19 a 26. Que é o melhor período de se visualizar determinadas partes e do no feto. Brasil? A gente copia dos Estados Unidos, 20 a 24, né? E o que se vê? Vê a parte da cabeça do feto, tanto as medidas normais, que a gente já costuma ver, como as partes do cérebro, né? Um exemplo, ventrículo, a gente mede ventrículo, aí lá tem um score, a partir de tantos centímetros o ventrículo é considerado ventriculomegalia. A gente vê cerebelo, se tem alguma malformação dentro do cerebelo, que é a parte do cérebro. E a gente vai descendo, pescoço, face, nariz, pra você ter ideia. Até hoje, eu vi uma malformação de fenda. Que é E o eu não caso fazia comum. morfológico. E essa paciente fez morfológico em outro lugar, em outra cidade. Não viram. E eu fiz com 34 semanas. E eu consegui ver
Aí eu até sei na época, eu nunca tinha visto, porque não é comum você ver, né? E ela tinha lábio e fenda palatina, né? Aí então a gente vê a malformação da face, pescoço, você tem algum problema no pescoço, tórax. Aí que vamos chegar, daqui a pouco eu vou falar sobre o tórax. Abdômen, tem alguma malformação de hernia umbilical, um falocele, né? E dos membros, né? Tem paciente às vezes fala, doutor, tá faltando algum dedinho? Cara, é difícil, hein? Eu falo pra ela, você abrir a mão aqui e olhar, a gente vê. Passar lá, montar assim, junta do corpo e fechada, né? Não tem como, né, cara? Então, em relação a gente tava falando sobre sexo, né? Do feto. Eu tive fiquei meio fanático em não errar. Aí eu criei um negócio na minha cabeça de não errar sexo. Então eu comecei a desenvolver minhas técnicas lá de não errar. E agora, tem o quê? Um ano e meio que eu tô coração fetal. Até conversei com você hoje mais cedo, que eu tô querendo até fazer um curso de eco, mas não fazer o eco, não, pra aprender mais mesmo. Quando eu vou fazer o morfológico, eu fico lá de 15, 20 minutos no coração do feto. Só no coração. Por quê? Olha o tanque, isso é interessante. De cada 700, 800 ultrassons morfológicos que alguém fizer, tem síndrome de Down. Então, E sabe quanto que é de coração? De cada 100. 8 vezes de cada 100 ultrassom morfológico, tem malformação cardíaca. Sim, Então, assim, hoje a malformação cardíaca é a mais comum das malformações, 28%. Então, mas assim, suponha que o feto tem uma malformação cardíaca. Não tem o que fazer, né? Esperar nascer. É que todo detalhe. Qual malformação cardíaca? Vai nascer aonde? Em qual hospital? Entendeu? Vai nascer e vai ter que operar, vai nascer e vai esperar. Então, assim, você já prepara a família. Você já prepara a paciente. Então, né? é isso que eu te falo da importância. Quando eu falo do ultrassom, porque eu acho um exame desvalorizado, porque acaba, cara, que vira uma consulta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega lá uma alteração. Não, tá tudo normal, tudo certo, tal. Mas você te cria aquela intimidade com o paciente ali. Então, acaba que você gera uma coisa. Imagina, você faz lá um ultrassom e o menino é Down. Né? Ó, pra você ter ideia. Aí pra você explicar isso pra família. Hoje, Você vai simplesmente entregar e falar aqui, ó. Tá aqui, o resultado tá aqui. Mas uma coisa assim, Down, a gente no ultrassom, a gente não fala, não fala, mas assim, tem alguma alteração. Teve, eu vou contar um caso, mas foi uma paciente que tinha feito ultrassom o comum, que viu a translucência nucal, que é um marcador, um marcador mais forte, né? Um principal marcador de cromossomopatia. Explica pra nós, assim. Cromossomopatia é uma doença do cromossomo. É um problema genético que o mais comum que a gente conhece é síndrome de Down. E um principal marcador que a gente utiliza, não ele só isolado, mas ele já aumentado já é um fator de risco importante. Isso não quer dizer que, isso fica bem claro, que a translucência nucal aumentada não significa que o seu feto tem alguma coisa. Não significa. Tem mas paciente normal, já duas pessoas em Silvânia já, e inclusive foi no mesmo período. Translucência nucal estava aumentada, mas não tanto, mas estava. E 2 profissionais tinham medido, diferentes, e nasceram normal. Explica, só pra gente entender, porque você tem que pensar que você tá falando pra leigo. Sim. A translucência nucal é a nuca. A gente é até importante você falar, porque a gente vê muito ultrassom medindo, inclusive o professor Luiz Augusto que falava, tem que medir desse jeito. Aí colocava lá o perfil, você tinha que colocar do jeito certinho, o feto com o abdômen para cima na imagem, né? Ele de perfil, você vai lá, mede a nuquinha, o espaço, só aquela parte pretinha. Aí você percebe que quando o espaço é o maior? É maior. Normalmente até 2,5, mas depende do tamanho do feto. Do embrião, desculpa. Embrião acima de 84 milímetros não tem nem score mais para medir. Já passou do prazo de medir. Lógico que a gente vê uma translucência muito aumentada, né? Que em alguns casos até muito mesmo, que leva até ao óbito fetal, ao óbito embrionário, nesse caso. Então a translucência nucal, a gente tem que saber medir ela.
e tem que ser determinada posição e E no tempo. determinado no tempo certo. Então, mas por exemplo, um paciente com 30 semanas, você não consegue ver Não, é só entre 11 semanas e 14 semanas, que é o morfológico de primeiro trimestre, que é uma coisa muito importante, que eu lembro desse mesmo professor que eu citei agora, ele falava assim, se você tivesse apenas uma ultrassonografia para fazer na gravidez toda, qual que você escolheria? Deveria ser escolhida essa, quadra dessa. de 11 a 14 semanas, que é a ultrassom morfológica de primeiro trimestre. Esse é o principal ultrassom, porque ela já faz o rastreio de alguma cromossomopatia ou de uma malformação e também sobre risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Que inclusive hoje eu tive uma paciente que fez uma ultrassonografia que mostrou que tinha alteração no índice de. Para resumir, né? Porque é um índice de pulsabilidade na artéria uterina, ou seja, é um índice de resistência de um vaso. Capacidade. Ele estava rígido o vaso. Então, quando ele aumenta essa resistência, tem uma chance de até 90% de chance de desenvolver pré-eclâmpsia grave, que é a pressão alta. Sim. Grave na gravidez. E tem que usar a AS infantil. Acho que minha irmã usou, não foi? Tem que usar a AS infantil até 16 semanas. E quando o paciente fala assim, eu tô meio que te cortando. Pode cortar, é porque eu vou falando porque também. então nós vamos falar o assunto. Vamos. Perca de líquido. O paciente tá perdendo líquido. Como é um exame fácil? É simples de ver? Não é? É um exame muito interpretativo? Fala um pouquinho disso. E da importância disso, do risco do paciente perder muito. Porque tem casos aí que o bebê vem a óbito, né? Isso. Perda de líquido é uma queixa muito comum que pode acontecer nas grávidas, né? E muitas vezes o profissional que está lá no pronto-socorro tal, não tem o que fazer. Primeiro ele vai examinar para ver se tem alguma. Se no próprio exame físico tem a perda de líquido, mas por via das outras, o que ele vai pedir? Ultrassonografia. E a ultrassonografia a gente normalmente mede os 4 quadrantes abdominais, que é os 4 quadrantes lá do útero, para determinar a quantidade de líquido. Aí ela pode ter pouca quantidade, pode ter ausência de líquido, pode ter muita quantidade de líquido. Então, assim, é uma queixa que pode acontecer, mas a partir do momento que você faz ultrassom, lá, você perdeu o líquido? Perdi, mas a quantidade ainda está boa. Então, continua, normal. Não, a quantidade não tem mais líquido, zero de líquido. Aí tem que falar com o seu obstetra para ver o que se pode intervir ou não, dependendo da idade ou não. Tem que fazer, tem que esperar. Aí depende da idade gestacional, claro. Então, assim, para a gente entender um pouquinho da importância do ultrassom, que quando a gente fala, né? Porque o cara, o médico ultrassonografista, ele fica no meio, né? Primeiro, o médico tem que confiar no exame que o cara tá fazendo, né? O paciente tem que confiar no médico que tá fazendo, né? E tem que ter toda essa correlação. Porque, eu gosto, doutor, não, mas eu não confio. Ô, doutor, eu confio. Então, assim, quando a gente fala que não é simplesmente um exame, né? Só o exame de fato ali que faz o exame. Eu tô reforçando isso porque eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento e ela chega lá no profissional, vou fazer. Não, mas ultrassom lá no X, não, olhei lá em Goiânia, é X e dananã, e é X. E assim, existe uma certa desvalorização do exame, quando a gente fala de Sim, ultrassom. tem muita gente fazendo, né? Muita gente faz e assim, tem muitas campanhas essas de política. Caminhões, né? Esses ônibus aí e tal. Eu não sou, assim, é um bem para a população, mas a gente percebe que a qualidade não Eu acho assim, se fosse um exame para efeito de triagem, um exame rápido, sei lá, em qual tipo de exame para triagem, é igual o oftalmo lá, ué. Leva uma carreta lá, faz com o oftalmo, todos, não vamos falar todos, não vou falar a cidade, mas 80% dos exames não bate, cara. Então, assim, faz por fazer. Então, assim, tem uma certa responsabilidade. Vou fazer uma pergunta de milhões agora. Eu sei que você opera, né? Às vezes você não falou, né? Que você tá no GOL, né? Assim, toda terça, né? Toda terça, 9 anos já. 9 anos no GOL.
Então o Jorginho fez cirurgia geral, então assim, tá um tempão aqui, e ele vem pra cá e opera. Então assim, eu falo assim de Silvânia, não é porque ele tá na minha frente, não. Que é um cara que tem muita experiência, porque pega bucha aqui no gol, então assim, pega, né, Jorginho, Pega. fratura, pega muita coisa. Então assim, às vezes nem eu já falei isso pra ele, financeiramente não compensaria estar aqui no gol. Já te falei isso, se você fizer Já, a conta, não compensa. já. Mas, como profissional, o que você aprende aqui, igual ele falou, cara, assim, cara na urgência, precisa fazer um ultrassom, ou operar, fazer uma cirurgia. Aí quando ele fala, eu falo, cara, isso aí é medicina. É, você falou isso uma vez. Isso aí é medicina. Não todos valorizando, sabe? O médico que tá lá no PSF, que faz parte, tudinho, sabe? Mas assim, todo mundo vai passar por essa fase, mas chega no ponto, cara, que hoje nós estamos com os profissionais aí, que E é o estão na mais, área. e a área mais desvalorizada que eu já vi. Emergência. Sim, sim. É, uma época você passou, né? Conta isso aí. Você passou pra UTI, você lembra disso? Passei. Passei, acho que Viu foi na como lá? Univangélica em Anápolis. Em 2012, eu não fazia, não fazia ultrassom. É. Aí, você tá vendo o tanto que eu converso, né? E eu fiquei uma semana lá e desisti da UTI. Por quê? Você não conversa comigo. Tá tudo entubado. É verdade. E outra, passei também pra cirurgia oncológica no Araújo Jorge. E não Sim. fui também. Então, assim. Fiquei Silvânia. Agora pergunte de milhões. Eu falei que eu ia fazer pergunta de milhões, Ah, não é. fiz. Se eu falasse assim, Jorginho, Não, você não vai, eu não vou responder. Eu até sei o que você vai falar. você tem que escolher. Aí, ó. Ou você Sabia. vai fazer a cirurgia, ou você vai fazer ultrassom. O que que você faria? É, ultrassom. Sério? Hoje eu faria. Hoje eu me encontrei no ultrassom. Hoje eu tenho o quê? Uns. Cara, tem 10 anos que eu fiz o primeiro curso de ultrassom. Eu. Depois de 3 anos, 4 anos, que eu falei, agora eu sei fazer ultrassom. Depois de 3 4 anos. Eu lembro que um amigo meu falava assim, cara, faz morfológico, faz ultrassom morfológico. Eu falei, cara, eu tenho medo, cara, eu tenho medo. Foi o Jorge, faz, o Jorginho faz, Jorginho faz. Eu fiz, cara, por quê? Você lembra? Por Você falava que eu não demais. fiz antes? E hoje é o exame que eu mais gosto de fazer. Eu sinto prazer em fazer o ultrassom morfológico. E é muito bom. E é muito gratificante. Inclusive, eu nunca tinha visto gêmeos idênticos no morfológico. Duas pacientes da cidade vizinha. Cara, muito massa de ver. Idêntico. E de bolsas diferentes. Que é muito raro. Raro não, mas é assim, é muito. Você tem que ter. Você diferencia até com 9 semanas. 9, 10 semanas. Depois disso não tem jeito. Bolsas diferentes e gêmeos idênticos. É muito bom. É, o tanque é prazeroso. Eu acho assim que quando você se encontra o que você tá fazendo, não quer dizer também que você vai fazer uma coisa só. Foi só uma pergunta Não, pra te, claro, claro. pra Se fosse te pra falar isso aí, hoje é ultrassom mesmo. Mas eu sinto prazer em dia de terça-feira acordar de madrugada, ir lá pro UGOL, onde eu trabalho, a cirurgia, com meus amigos lá, que já tem 9 anos. A gente pesca junto, né? Você conhece. E é difícil largar ali, viu? Só se me mandar embora. né? Inclusive no roteirinho lá das perguntas estava lá, qual que é a questão da emoção junto com o paciente, né? É o que você falou aí. Então acaba que você cria uma certa, Sim, uma certa intimidade com o paciente ali sim. Qual desses anos aí de atendimento, qual que foi o diagnóstico mais difícil de você falar para o paciente? Um dos. É, difícil assim, eu lembro de uma que inclusive eu até recentemente eu até a vi ela e o marido dela na pecuária de Vianópolis. Foi um feto que não desenvolvia. Não desenvolvia, não desenvolvia. A gente foi fazendo ultrassom e foi fazendo. Eu lembro que ela fazia, cara. Acho que a Nicole fez também. 2 a 3 ultrassom por semana. Doppler. Doppler obstétrico. 2 a 3 vezes por semana. Qual era uma dessa Cara, toda quarta? e foi assim, um sofrimento, porque o feto não crescia, não crescia. Que era um problema, é uma restrição de crescimento do tipo restritiva. A oferta era pouca. Então o feto não crescia. Então a gente foi até o último dia que falou assim, ó, agora tem que ligar pro obstetra, que tem que tirar hoje. Ou Ai, tem que tirar. Deus. Aí nasceu 1,2 kg, 1,2 kg e pouquinho. Ficou uns 2, 3 meses na UTI lá, saiu, tá bem. Tá bem. Tá bem. Maravilha. Tá bem, mas Bom aí tinha que demais. fazer até.
Mas é difícil, né? Imagina, nossa senhora. Você sofre junto. Ô, Jorginho, lá você faz também, às vezes, umas pequenas cirurgias, né? Faço. Que tipo de pequena cirurgia? Isso aí eu. Depois eu quero que você pergunte pra doutora Gabriela. O que ela acha de laqueadura? Eu quero saber a opinião dela depois. Eu sou contra laqueadura. Eu sou contra. Porque, cara, eu faço vasectomia lá na clínica, que é uma esterilização definitiva em homens, anestesia local, risco baixo. O cara vai embora no mesmo dia. Conta aí. Vou contar um aqui pra Não, espera. vocês. Não, vamos falar da vasectomia, vamos quebrar o gelo aqui. Falando do pai e de filho, né? Ah, Aí marcar lá de fazer a vasectomia em mim. O pai e o filho. Os dois. ele vai falar Os isso mesmo, dois. pode que. Não, mas isso aí depois a gente corta, né? E aí marcaram os dois pra fazer vasectomia. E aí Cada um combinaram. faz de um lado. Cada um faz o lado. Aí eu Micro... tô lá, depois três filhos. Cada um usando uma técnica diferente e discutindo os dois. E eu lá. Aí eu falei, gente, E você carregou uma geladeira um dia depois, né? é, Tá. foi mesmo. Ficou desse tamanho aqui, ó. Falei, ó, gente, vocês andam logo esse negócio aí. Não, olha que tanto que minha técnica ficou melhor. Eu falei, termina o negócio. É. E aí não fiz repouso nenhum. Meu Deus, ainda bem que já tem três filhos. Não zerou. Então, Aí vai, da a vasectomia. vasectomia. E outra, laqueadura. Tem que abrir a barriga da mulher. Fazer uma anestesia. Hack. Se for convencional, se for por vídeo, é geral. Se eu não me engano, eu gosto muito de medicina em todas as áreas, mas eu acho que a trompa é bastante nervada. E dá dor. Dá dor. Pode dar dor pós-operatório, principalmente pós-operatório não. Que pode dar aumento de fluxo menstrual e dor crônica. Eu, pelo menos assim, eu não tenho uma estatística pra me mostrar, mas eu vou perguntando, principalmente se tivesse cesarianas prévias, né? Então, eu particularmente sou contra a laqueadura. E outra, como é que você descobre se a laqueadura deu certo? Tentando. Ou você faz, acho que é um exame de contraste, mas, cara, não tem jeito, você não vai. Agora, vasectomia, não deu certo. Como é que vamos fazer? Espermograma? Tá zerado. Pronto. Então, assim, eu faço lá na clínica, anestesia local lá. Eu acho que hoje, inclusive, mulher só pode ter filho uma vez por ano. Homem faz filho quantas vezes quiser. E outra, responsabilidade, muita gente a gente vê aí. Então, assim, eu acho que tem que fazer até uma campanha para fazer vasectomia. E que a gente vê muito é o contrário, né? Fazer laqueadura. E muita mulher, quer fazer laqueadura. Então, eu sou contra, assim. Não sou... Se quiser fazer, faz, mas eu hoje em dia já fiz muitos, mas não faço mais não. Jorginho, dividindo lá, por exemplo, pacientes que você recebe lá, entre obstétrico, vesícula, como que é, mais ou menos, de volume de exame? Cara, hoje é mais hoje tá mais hoje cresceu muito morfológico, mas é um morfológico, dois por paciente, né? Mas o que eu sabe que eu tô vendo muito ultimamente, nos últimos meses, ombro, muita lesão de ombro. Trabalhador rural, lesão por academia, tá? Muita gente tá fazendo academia, dá muita Crossfit, lesão. crossfit, é. Faz Cara, crossfit, se você quiser joelho, acabar com o corpo, faz crossfit. joelho, não faz isso não. Né, você vai ter que cortar. Tem que cortar. Joelho e ombro. Tem uns amigos meus que postam assim, ó, já que vai cortar, né? Crossfit, eu só escrevo lá assim, vem lesão. Eu faço, eu sei. Falou várias vezes. Não Cara, dá muito. outra, É gente. muito. É Não muito. dá outra. Pode, se você montar uma clínica do lado de coisas de crossfit, você arrebenta. Quando de fisioterapia. É. É uma coisa bastante interessante que você está falando sobre ultrassonografia. Nós tem só mais 5 minutos, tá? Ultrassonografia abdominal. Vou dar um exemplo prático aqui que é uma coisa muito comum. Cálculo renal. Tá. Um exemplo muito prático aqui que Ah. acontece muito na nossa cidade, lá na região, é sobre cálculo renal. Muita gente chega na clínica, doutor, eu tô com dor e tal, vai no médico, tô com dor aqui nas costas, ultrassom dos rins. Quero ver cálculo. Aí às vezes já fez ultrassom em alguma outra oportunidade, o doutor viu lá um cálculo, média, aí você vai lá, vai fazer, não viu o cálculo. Então existe uma discrepância muito sobre a especificidade e a sensibilidade do ultrassom para ver cálculo renal. O ultrassom não é um bom exame para ver cálculo renal, sabia?
Não é um bom exame. Então, o que a gente percebe, e o melhor exame é a tomografia. Mas a gente percebe que pode ter cálculos visíveis no ultrassom, principalmente o tamanho. Acima de 4 milímetros, perfeitamente ver ultrassom. Menos que isso, é difícil. Principalmente, posição do paciente, o cara tá atrás ali fazendo o exame, o médico, o aparelho, a condição física do paciente, enfim. Então, cálculos menor que 3 milímetros, você tem que ter um pouco de cautela. Às vezes é cálculo, mas a maioria das vezes não é. Então, o que o paciente costuma fazer? Já passou comigo. Ele faz um exame em determinado local, viu o cálculo. Viu o cálculo. Aí ele faz em outro lugar, não viu o cálculo. Quem tá certo? Quem viu ou quem não viu? Não, alguém tá errado. Agora, as pessoas costumam fazer o seguinte, não, quem não viu que está errado. Porque eu às vezes eu tô lá, paguei um exame particular e eu tô com dor e o cara achou o cálculo. Ou o cara vai lá, achou? ou então o cara vai lá, faz um ultrassom, não viu que o cálculo é pequeno e faz uma toma. Aí fala, doutor, errou. Doutor errou. Já aconteceu comigo, inclusive, de falar, não, vamos fazer o seguinte, então, já que eu não tô vendo o cálculo e a senhora tá achando que tem, vamos fazer uma tomografia. Mata aí, ué, vamos fazer. E ela fez, não tinha. Não tava certo na época, né? Mas assim, é uma outra bem... Mas aí o médico, aí você também que fez o exame falou, ó, olhando pelo ultrassom, não dá pra ver que tem cálculo ideal pra se ver a tomografia. Sim. Inclusive hoje também, você pode perguntar até a doutora que vai... A doutora Gabriela. Mas é tanta pergunta pra Gabriela que não vai dar nem tempo. Não, porque é pesquisa sobre ela que abre, tô botando aqui. Rastreio de endometriose, que é uma coisa que tá na moda, né? De uns 2 anos pra cá aí, todo mundo fazendo. E ultrassom. É ressonância e ultrassonografia, mas a ultrassonografia, cara, fazer o preparo intestinal, fica bom. Não, dá pra ver. Muito bom, muito bom. Antigamente, hoje em dia tem curso disso aí. Na minha época não existia curso disso. Foi esse exame que a Juliana pediu, né, aquela vez? Foi. Que é um conjunto de 3 exames, né? Que é, você vê parte renal, abdominal, parede abdominal e o endovaginal. Como chama? Pesquisa para rastreio de endometriose. Acho que faz parte até do exame para infertilidade. Você pode perguntar isso para ela, que é da área dela lá, que eu não sou muito fã. Mais uma pergunta. Hã? Mais uma pergunta. Mais uma pergunta, pode anotando aí. Eu só não vou colocar ele no podcast, gente, para participar comigo e fazer pergunta, porque ele vai falar mais do que entrevistado. Então não vai dar. Então eu ia colocar ele, mas no próximo eu vou incluir ele. Tá bom. Jorginho, acho que nós falamos muita coisa, né? Falamos de ultrassom, falamos muito de ultrassom, falamos da cirurgia. Então, ó, algum assunto que você acha aí que a gente não falou, que você acha que é importante? Mais 10 assuntos, tô brincando. 10 assuntos. Um exame muito importante também, que pouca gente, assim, tá começando ainda, já tem uns anos pra cá que muitos estão pedindo, mas é muito importante, a ultrassom de tireoide. Tumores de tireoide não tem sintoma. E tem alguns picos de idade e tal, mas a gente tem até muito conhecido. Vou fazer um exame de rotina lá, tinha um tumor de tireoide. Entendeu? 13 anos, 14 anos. Então, assim, tem uns picos, né? E a queixa? Nem tem queixa. Do paciente? Não Só tem. de rotina, Se né? for pequeno, não tem queixa. Não tem sintoma nenhum. É um achado. Você faz um exame, você foi no médico, o doutor pediu um ultrassom aí, tô sentindo nada, doutor. Não dá exame de sangue, faz lá o exame, tá lá o tumor. Que é pequeno, né? Pode acontecer. Meu Deus. Outra coisa é sobre DIU. Muito paciente. Então, essa do DIU aqui até tá nas minhas perguntas porque eu tô vendo muito, né? Principalmente lá na clínica, porque lá eu acho que a água lá da clínica é diferente, sabe? Assim, essa parte de ginecologia, você pode perguntar pra você. Louco, ué. Você tá louco. Lá, a cegonha pousou lá, ela não vai embora mais. Mas é o de cor. Aí o DIU tudo certo. Não, mas inclusive eu vou até perguntar isso. E ainda vou marcar pra todo mim, mundo lá na clínica. Eu não é da minha área, mas pra mim não é da minha área, mas pra mim é o DIU de cobre. É o DIU não hormonal que é difícil. Não, tá tudo colocado, tudo certinho. 36 anos a paciente. Primeiro, eu imaginava todo mundo das novinhas, 18, E aí, 20, tira ou não tira o DIU? Grávida? Não sei. Depende da posição.
Se tiver É. do lado ou estiver mais cima, tira não. Se tiver Se estiver certinho lá na saindo, se posição. estiver no canal cervical, pode tirar. Cada caso é um caso, mas normalmente sim. Se ele estiver mais baixo, né, o DIU pode tirar. Deve até tirar. Entendi. Agora, se ele estiver muito do lado do saco, não recomendo tirar. Conta pra mim um pouquinho do ultrassom lá no Gol. Ah, Nas emergências, às vezes assim, nossa, o ultrassom aqui ajudou bastante. então, hoje eu tô no Gol tem 9 anos. Tem uns 5 anos que adquiriram um aparelho, um aparelho de ultrassom portátil, beira de leito. Ele é um carrinho, fica lá na emergência, só para emergência. Então qualquer paciente chegar lá, chegou um paciente politraumatizado. Aí você tem que estabilizar o cara ou você vai mandar pra tomografia? Não, tem que estabilizar o cara primeiro, tá com trauma abdominal, tal, e você vai tentar estabilizar ele. Nessa hora de tentar estabilizar, você pode fazer um ultrassom à beira de leito para ver, ó, tá com hemorragia. A gente fala que é FAST, né? Que é uma pesquisa de líquido intraabdominal em determinadas regiões do abdômen. Eu, por exemplo, nunca fiz curso de FAST. Mas eu faço FAST lá. Porque pra mim, esse não tem segredo. Você vê líquido. Líquido é uma coisa muito visível no ultrassom. Então você chega lá na hora, viu lá, ó, tem líquido na barriga, o cara tá instável. Pode ser uma ruptura de baço, pode ser uma lesão de fígado, renal, pode ser de vísceras na raiz entérica, né? Então, assim, tem que operar. Você vai fazer tomografia? Não precisa. Ah, não. Ah, uma coisa muito massa que você perguntou aí. Eu nunca fiz curso de ultrassonografia pulmonar, torácica. Lá a gente já tem muita experiência de diagnosticar pneumotórax, que é um ar no pulmão, e até derrame pleural, que é um hemotórax, que é sangue, pelo ultrassom. Entendi. Então, assim, resolve muito ali na beira do leito, inclusive para acesso venoso, né? Paciente obeso, paciente não tem veia, paciente grave, você precisa fazer e não consegue fazer a punção, acesso central, né? Aproveitar aqui, gente, aproveitar e fazer o merchan dele. Ele não faz, eu vou fazer pra ele, né? Ok. Não, porque nós falamos de ultrassom e não falamos da parte cirúrgica. Então, o Jorginho, além da parte de ultrassom, ele faz as consultas lá na clínica, né? Então, todo dia, só terça que não, né, Jorginho? Só terça. Segunda a sexta, às vezes sábado, que é meio preguiçoso. E sábado ele não trabalha, não. Então, Sábado é assim, família. sábado é pescar, beber cerveja, Família. família. E aí, então ele faz as consultas lá e você opera em Goiânia também, né, Jorginho? Sim. Fala as cirurgias que você faz aqui, geralmente. Aqui normalmente a gente faz cirurgia de hérnias, né? Hérnias inguinais, abdominais, cisional, endometrioma. Tem muito caso de endometrioma de parede, né? Que é a parte de endometriose que adere muito na parede das cicatrizes, principalmente cesariana. Vesícula. Vesícula por vídeo, que o pessoal costuma falar que é laser. Mas na verdade muita gente fala, é aquela de laser. Não, não é laser. Por Porque é vídeo. por vídeo. São furinhos na barriga que a gente opera olhando por uma câmera, né? Basicamente essas aí mesmo. Apêndice, de vez em quando, muito raro. Assim, tô com apendicite e tal, você opera em Goiânia. A gente traz pra cá, faz aqui também por vídeo. Pessoal, encerrando mais um episódio com o Dr. Jorge Filho, né? Famoso Jorginho. Queria agradecer a disponibilidade de estar aqui, sexta-feira, à tarde. E aí nós vamos fazer outros episódios, e aí a gente vai fazer com temas ou com um ou outro profissional junto também, pra gente falar outros assuntos. Então, queria mais agradecer. E já já nós temos outro podcast aí. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço, Edésio. E pode contar comigo aí. Sempre tamo junto. E a sugestão, vamos fazer um podcast ao vivo com muitos profissionais, tudo junto na área lá. E vamos bater um papo. Não precisa ser só medicina, assim, determinado tema. Vamos conversar muita coisa. Polêmicas envolvendo medicina e tal. Sim. Tem assunto demais, né? Toda área tem muito assunto. E Vamos. juntar os profissionais da clínica. Então, valeu. Obrigado. Falou.